Graça e paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a poderosa palavra de Deus e saber que a nossa missão, nossa primeira missão é a nossa casa, o nosso lar. Estamos vendo a casa de Eli, né? Já falamos, a casa de Eli foi alvo do juízo de Deus. A casa de Samuel, Samuel não soube educar os seus filhos no caminho do Senhor e foi algo que dividiu a história, né? Ali foi estabelecida a monarquia sobre todo o Israel. Então a gente vê que Deus visita lares, Deus visita casas. Ao ponto que o Senhor, em 1 Samuel 16, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Olha que tremendo isso. Dentro dos filhos de Jessé, o belemita de Belém, né? Me provi de um rei. Deus rejeita um rei que ele tinha ungido sobre todo Israel. Por quê? Porque aquele rei desobedeceu ao Senhor. Deus é um Deus que unge os seus filhos. Eu acredito em pelo menos 3 unção de Deus sobre um homem, sobre uma família. A primeira unção é dentro da nossa casa, onde Davi foi ungido dentro da sua casa. A segunda unção é sobre a sua cidade, sobre a sua região. Davi, depois de ser ungido na sua casa, ele foi ungido rei sobre Judá e ele reinou 7 anos. Passado o reinado de 7 anos, ele reinou agora sobre todo Israel. Agora ele reina mais 33 anos sobre Israel, fechando 40 anos de reinado. Tudo isso por quê? Porque Deus rejeitou um homem que não obedecia e encontrou uma casa. Nós não temos detalhes de quem era a mãe de Davi. Temos especulações, mas não temos nem o nome da mãe de Davi. Eu quero imaginar que essa mulher temia o Senhor. Eu quero imaginar que Jessé era um homem temente ao Senhor. Então, alguma coisa nessa casa fez com que essa família fosse uma família de servos. Os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, eram soldados, eram homens de guerra, homens valentes. A gente vê, e Davi, o caçula daquela casa, pelo menos que dá a entender dentre os homens, porque fala que Davi tinha ali os seus irmãos e as suas irmãs. Nesse contexto, as mulheres não eram contadas. Então, poucas mulheres nós temos no Antigo Testamento, porque elas não eram nominadas, não eram contadas, né? Então, a gente vê que Davi tinha um coração que chamou a atenção de Deus. Deus diz aqui: me provi de um rei na casa de Jessé. O que essa casa fazia? Para que Davi fosse instruído. O que esses pais fizeram? Para que Davi temesse ao Senhor. E o mais interessante nesse texto é que Davi foi ungido no meio da sua casa. E o que mudou na vida de Davi? Nada mudou. Ele continuou sendo pastor de ovelhas, a gente vai ver mais tarde. Ele continuou sendo alguém que obedecia ao seu pai. Ele continuou sendo alguém que servia os seus irmãos até na guerra. E esperou o tempo certo para assumir o reinado. A gente entende claramente, olhando a palavra, que Davi começa a reinar com aproximadamente 30 anos. E ele foi ungido em torno dos 16 anos de idade, 15, 16 anos de idade. E a gente olha então, ele viveu aproximadamente 14 a 15 anos, ungido como rei, mas ele não assumiu sem que Deus ordenasse, sem que Deus o colocasse. Um homem que soube esperar, um menino que soube esperar o tempo certo para assumir o propósito pelo qual Deus o havia escolhido. Então, Deus o havia encontrado. Outros textos, nos Salmos, Atos 13, vai dizer: achei Davi.
Então, um pai que procura em lares, em famílias, filhos e filhas, pais e mães, aonde ele possa cumprir o seu propósito. Que o meu lar e o seu lar seja um lar onde o Senhor encontre algo que venha se prover do que ele precisa. Que Deus abençoe cada coração da sua casa. Que sejamos uma casa de servos e servas do Deus vivo. Deus abençoe.